Olá, meu amado, olá, minha amada, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos, amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, trouxe aqui uma mensagenzinha maravilhosa para poder estar compartilhando para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que está no livro de Romanos, capítulo 6, de versículo 23. Meu amado, minha amada, meu Senhor, minha Senhora, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos. Amém? Glória a Deus. Por que existe a morte, amados? Por que existe o sofrimento? Por que existe as guerras? Por que existe os adultérios? Por que existem os preconceitos? Por que a humanidade está desta forma? Por que as pessoas perderam o amor uns para com os outros? Por que existe o sofrimento, meu amado? Por que existe a angústia, o falso testemunho, a calúnia, a defamação, meu amado? Deus não é culpado por nada desses males que está acontecendo nos nossos dias. Deus não é culpado em momento algum. Ele não é culpado, meu amado. Deus, ele fez tudo perfeito. Deus, ele criou o universo, formou, colocou no seu devido lugar, ou seja, no firmamento, fez os animais, fez o primeiro casal e colocou num lindo e maravilhoso jardim para eles cuidarem daquele jardim, cultivarem, viverem eternamente, viverem em obediência à voz de Deus. Mas infelizmente, amados, o pecado surgiu no coração de um anjo. Esse anjo, ele habitava nos céus. Ele era o líder dos anjos, Lúcifer. Ele era um anjo de luz. A Bíblia relata que ele habitava nos céus. Ele era o maestro, o líder de todos os anjos, meus amados. Ele tinha o poder nas mãos. Ele tinha um dom maravilhoso. Mas infelizmente, meus amados, ele deixou-se ser corrompido pelo pecado, o orgulho, a vaidade. A sua beleza levou à corrupção. E esse anjo de luz, esse anjo perfeito que ele era nos caminhos de Deus, veio a praticar o pecado, veio a praticar a iniquidade e foi expulso dos céus. Mas antes dele ser expulso pelo grandioso Deus, ser expulso por Jesus Cristo, Deus procurou Lúcifer para conversar, meu amado. Deus, ele foi lá dar uma nova oportunidade, dar uma segunda chance para aquele anjo. Mas o anjo não quis aceitar. Ele não quis aceitar. Então ele foi expulso, caindo aqui na terra, alojando-se lá no jardim do Éden e fazendo com que os nossos primeiros pais viessem pecar, viessem desobedecer à voz de Deus, desobedecer às ordens divinas. Assim nós vivemos hoje em desobediência. Às vezes nós achamos que estamos servindo a Deus, mas verdadeiramente nós não estamos, amados. Servir a Deus não é só estar com a Bíblia debaixo do braço. Servir a Deus não é só estar devolvendo seu dízimo, suas ofertas. Servir a Deus é amar, amados. E nós precisamos, eu preciso amar verdadeiramente o meu próximo, porque tudo se resume no amor. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2, falando o que era para nós amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas ele não aboliu a lei de Deus. Ele não aboliu a lei dos 10 mandamentos em momento algum. Se foi ele próprio que escreveu, como que ele pode abolir algo que ele mesmo escreveu? Porque Jesus, ele é o próprio Deus, amados. Existe 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas formam uma só pessoa, meu amado. E ele diz na palavra dele que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então o que ele fez, está feito, meu amado. Mas muitas das vezes nós queremos culpar, tentamos culpar Deus, tentamos colocar Deus na parede, porque passamos por luta, por perseguições, por calúnias, por defamações. Porque o povo de Israel, amados, não entraram na terra prometida, na terra que foi prometida a Isaac, a Abraão e a Jacó. Porque eles não conseguiram entrar naquela terra que manava leite e mel, amados. Por causa da desobediência. Eles viram os milagres acontecerem. Eles viram Deus enviar as pragas para Faraó.
Mas eles, amados, viram tudo realmente aquilo acontecer. E eles, amados, deixaram Deus de lado, servindo a outros deuses, deixando ser corrompido pelo pecado, pela avareza. Assim nós, nos dias de hoje, vivemos do mesmo jeito, amados. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão adorando a outros deuses, buscando reverência em outros deuses, deixando o nosso grandioso Deus de lado e buscando as estátuas, imagens de barro que não têm poder algum, amados. O poder é de Deus. Não adianta nós justificar uma coisa com a outra. Amados, eu já falei nos outros estudos, nas outras pregações, que eu não estou aqui para poder agradar o homem. Eu não estou aqui para poder agradar a senhora, agradar o Senhor. Eu estou aqui para agradar a Deus. João Batista, ele não veio agradar o homem. Ele veio agradar a Deus. E ele foi decapitado, amados. Estevão não agradou o homem. Estevão agradou a Deus e foi apredejado. Paulo e Silas foram presos. Daniel foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados numa fornalha de fogo porque eles não vieram para agradar o homem. Eles vieram para agradar a Deus. Mas eles foram livres. Sadraque, Mesaque e Abednego foram os livres da fornalha de fogo. Daniel, Deus fechou a boca dos leões. Amados, nós servimos a um Deus vivo e não a um Deus morto. Nós servimos a um Deus que vive pelos séculos dos séculos. Não a um Deus que é estátua, não, amados. Amados, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos dá vitória. Conhecereis a verdade, meu amado, e a verdade vos libertará. Porque nós vivemos num mundo de sofrimento, num mundo de caos, em que as pessoas estão perdendo o amor um pelos outros. Amados, nós estamos vivendo no final dos tempos. E muitas das pessoas não estão enxergando que estão se cumprindo a palavra de Deus em nossos dias. É filho contra filho, é nação contra nação, é reino contra reino. É pestes, é pragas, terremotos em vários lugares. Deus, ele nos dá uma advertência, o que nós podemos comer e o que nós não podemos comer. Mas nós somos rebeldes, nós somos teimosos. Ah, eu vou comer isso aqui porque a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Mas, amados, quantas pessoas estão no hospital com câncer? Câncer de próstata, câncer de mama, câncer de útero. Vários tipos de câncer, amados. Por causa de quê? Por causa da desobediência à palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, é o manual do cristão. Mas muitas das vezes nós queremos fazer o nosso jeito, fazer da nossa vontade e não fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes depois nós vamos questionar Deus porque nós estamos doentes, porque nós estamos enfermos, porque nós estamos passando por lutas, por essas provações. Por quê? Por causa da desobediência. A nossa desobediência. Assim como Adão e Eva foram desobedientes à palavra de Deus, nós também somos negligentes, somos desobedientes por várias das vezes. Mas eu não posso fazer com que você leve ou faça algo que você não consegue, meu amado. Mas a palavra de Deus está aqui para ser pregada, amados. Do jeito e da maneira que deve ser pregada. Eu não posso escolher só de Mateus a Apocalipse. Ah, porque de Mateus a Apocalipse, o livro de Mateus é bom para mim, o livro de João já não é. O livro de Marcos é bom para mim, mas o livro de Romanos não é. Ah, eu vou ler o Velho Testamento, o livro de Gênesis é bom para mim, mas o do Êxodo não é, porque tem a lei de Deus, tem os 10 mandamentos, amados. Quem somos nós para achar o que deve ou o que não deve? Quem somos nós, amados? A palavra é de Deus, o Evangelho é de Deus. Não é nosso, amados. Questionamos muitas das vezes Deus por algo que nós passamos na vida, amados. Questionamos, eu questiono, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Mas, amados, nós não podemos ser mimados. Deus, ele nos prepara, ele nos dá uma prova para que nós venhamos suportá-la. Mas eu quero falar para vocês porque existe a morte, porque existe o sofrimento, porque existem as lutas, porque existem as traições, as dificuldades, as calúnias. Por quê, amados? Por causa da nossa desobediência à palavra de Deus. Amados, Deus, ele deu uma ordem para Adão e para Eva lá no Jardim do Éden, aonde homem nenhum estava lá presente só quem? Deus, que é o Pai, o Filho, que é Jesus Cristo e o Espírito Santo. Quando ele falou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, ou seja, a Bíblia está relatando que estavam eles três lá, no início da criação do universo, no princípio, e ele formou tudo, amados, e só estava ali presente Adão e Eva. E porque agora eu vou questionar Deus, porque a Bíblia é desta forma? Ah, amados, o Evangelho é de Cristo. Adão e Eva desobedeceram às ordens divinas e ficaram sujeitos à morte. Da mesma maneira, da mesma forma somos nós. Desobedecemos.
Negligenciamos a palavra de Deus e ficamos sujeitos à morte. Porque aqui, amados, esse texto que eu vou trazer para vocês está no livro de Romanos, capítulo 6, de versículo 23, que nos diz: porque o salário do pecado é a morte. Amados, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia está nos falando que o salário do pecado é a morte. Por isso que nós temos que morrer. As pessoas partem. Nós sentimos. Parentes que já se partiram, já foram para a sepultura, desceram para a sepultura. Sentimos. Ficamos tristes. É difícil aceitar a morte, amados. Mas é necessário assim acontecer. Porque a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, amados, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi Jesus que veio a este mundo nos dar vida. Foi Jesus que pagou o preço na cruz do Calvário sem ter pecado. Mas ele renunciou à sua coroa de glória, renunciou à sua coroa de majestade, renunciou, deixou de ser servido por milhares e milhares de anjos e veio a este mundo, amados. Veio a este universo. Morrer naquela cruz. Morrer. Levar sobre ele os nossos pecados, as nossas enfermidades. E hoje nós temos um livre acesso. Porque Jesus no terceiro dia ressuscitou, amados. Amados, e muitas pessoas não crêem. Assim como Tomé, amados. Tomé, ele viu os milagres acontecerem. Tomé, ele viu Jesus curando. Tomé, ele viu, Tomé, ele estava presente quando Lázaro foi ressuscitado através de Jesus, amados. Tomé, ele viu os feitos de Jesus. E ele não acreditou quando soube que Jesus tinha ressuscitado no terceiro dia. Foi necessário ele topar nas mãos de Jesus, ver os furos nas mãos de Jesus, nos pés de Jesus. Da mesma forma somos nós. Muitas das vezes nós só cremos em uma parte da Bíblia, mas nas outras nós não cremos porque dizemos, o Velho Testamento já passou. Jesus aboliu, amado, Jesus não aboliu nada. Jesus não aboliu a lei de Deus. A lei dos 10 mandamentos está registrada em Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao versículo 17. E comprova em Êxodo 31, 18 que foi Deus que escreveu em tábuas de pedra. É símbolo de eternidade. E deu a seu servo Moisés no Monte Sinai para que eles viessem, a nação de Israel, viesse ser obediente a Deus, recebendo as leis. E hoje nós, amados, questionamos a Deus. Mas a Bíblia nos diz que nós iremos ser julgados pela lei da liberdade. A Bíblia nos diz aqui em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Por isso que todos têm que morrer. Mas o dom gratuito de Deus, amados, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, que é Jesus Cristo que veio a este mundo. E, amados, em Romanos, continuando, Romanos capítulo 2, versículo 12, e depois o versículo 16 nos diz, assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados, ou seja, aqueles que pecaram sem lei, também sem lei irão perecer. Mas todos aqueles que pecaram com lei, nós que estamos pecando de acordo com a lei de Deus, iremos ser julgados pela lei de Deus, amados. Iremos ser julgados pela lei de Deus. Como que Deus ele vai julgar a humanidade se ele não tem uma lei? É lógico que ele tem. Nós vivemos neste mundo, neste planeta, neste universo. E temos que cumprir as leis dos homens. E por que não cumprir as leis de Deus? Não estou aqui para questionar, para criticar, amados, mas estou aqui para poder falar a palavra de Deus. Eu não estou aqui para poder pregar para você o evangelho de prosperidade, de riquezas, de bens materiais, amados. A nossa riqueza está lá com Jesus, está no céu, amado. Eu estou aqui hoje. Amanhã eu posso não estar, amanhã eu posso descer à sepultura. Mas, glória a Deus, eu quero partir para a sepultura selado em Cristo Jesus, com a confiança, com a certeza de que breve Jesus Cristo voltará e eu irei ser ressuscitado novamente. Não é porque eu vou descer para a sepultura que eu vou diretamente para o céu, caminhar, passear. Não, amados, não é desta forma que a Bíblia nos ensina. Não é desta forma. Mas não estou aqui para questionar quem ensina e quem não ensina, meu amado. A palavra de Deus é única e é uma, amados. Mas nós entendemos de cada um, entende do seu jeito. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive e reina para sempre. E continuando, Romanos 2,16 nos diz,
no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Deus ele vai julgar os segredos dos homens de acordo com o evangelho de Cristo, porque Romanos está falando, é Novo Testamento, meu amado. Tudo na Bíblia é mandamento. Mas muitas das vezes nós questionamos Deus. Ô Senhor, estou com uma dor de cabeça porque eu estou com a cabeça doendo, porque eu estou com falta de ar. Senhor Jesus, porque eu estou com dor de barriga. Senhor Jesus, porque eu estou desempregado, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo. Nós só questionamos, amados. Se está fazendo sol, eu questiono porque está fazendo sol. Se está chovendo, nós iremos questionar porque está chovendo. Amados, nós questionamos de barriga cheia. Nós questionamos 24 horas. Imagine se Deus, amados, fosse ouvir tudo que nós falamos, tudo que nós questionamos. Nós não estaríamos aqui mais, amados. Lembre-se do povo de Israel, os hebreus, quando estavam lá no Egito, eles viram os prodígios, eles viram as pragas acontecerem, e eles foram os livres da mão de Faraó, com grande poder e grande glória, através do seu servo Moisés, usado pelo divino Criador, que é o nosso grandioso Deus. E aquele povo, amados, ao longo da sua caminhada no deserto, eles foram desobedientes, entraram em contendas. Miriam, amados, Miriam passou 7 dias com lepras. Por quê? Começou a questionar Deus. Começou a questionar Deus porque Moisés, amados, ela foi punida com lepra durante 7 dias. E o povo, os hebreus, a nação de Israel, os hebreus, eles não conseguiram entrar na terra prometida, meu amado. A não ser Josué e Caleb e a família deles, amados. Porque os hebreus, eles passaram 40 anos no deserto peregrinando, mas não conseguiram entrar na terra prometida. Eles só conseguiram ver. A Bíblia nos relata que teve homens que foram pegar cachos de uva, e que um homem só não podia trazer o cacho de uva, mas tinha que ser 2 ou 3 homens para poder carregar as uvas. Amados, você veja. Vejamos o poder de Deus. Aí hoje eu falo para você que se você morrer, você vai diretamente para o céu. Como, amados? Não é desta forma. Se eu estou nesse mundo aqui, vamos dar um exemplo, entre aspas. Eu estou aqui neste mundo me corrompendo pelo pecado. Vamos dar um exemplo. Adulterando, transgredindo a lei de Deus, matando, roubando, se prostituindo, bebendo, se drogando. E quando eu morrer, eu vou diretamente para o céu, meus amados. É momento de reflexão. Vamos refletir na palavra de Deus. Mas que, se você se arrepender, Jesus te perdoa. Mas se você não se arrepender, amados, como que ele vai te perdoar se você não confessou seus pecados a ele? É necessário que nós venhamos meditar na palavra de Deus. A Bíblia nos diz: conhecereis a verdade, meu amado, e a verdade vos libertará. Como diz Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Muitas pessoas estão descendo à sepultura, meu amado, neste dia. Muitas pessoas. E é necessário eu falar para vocês, amados. Não pense que as pessoas estão indo para o céu, porque não estão. Estão indo para a sepultura. Para a sepultura. Não está indo para o céu. Não está indo para o céu de Abraão. Porque Jesus ele pregou por parábolas. Ele falou por parábolas para muitas pessoas entenderem e muitas não entenderem. É necessário que aconteçam essas discórdias. Tudo isso tem que acontecer porque nós estamos vivendo no final dos tempos. Mas cuidado com os ensinos. Com os ensinos, amados. Por quê, amados? A única verdade está aqui baseada na Bíblia. Na Bíblia Sagrada. Se Jesus falou que vai haver ressurreição, então prova que vai haver ressurreição. Porque se todos aqueles que já estão partindo para a sepultura estão indo para o céu, para que haver ressurreição? Então não vai ter ressurreição, então Jesus não está falando a verdade. Mas ele está falando a verdade sim, meu amado. Porque vai haver ressurreição. Então prova que todas as almas não estão no céu. Prova que o nosso fôlego de vida volta para Deus. E quando Jesus voltar, o nosso fôlego de vida, o nosso espírito vai voltar para aquele corpo. E vamos se formar novamente. Assim como Ezequiel teve aquela visão no Vale de Ossos. O poder de Deus fez aqueles soldados novamente voltar a viver. E o fôlego de vida voltou para eles, amados. Vejamos o poder de Deus. Da mesma forma vai ser na manhã da ressurreição. Porque para Deus nada é impossível. O que para nós é impossível, para Deus é tudo possível. Porque Ele tudo pode. Ele é Deus, hoje, amanhã, sempre.
Ele nunca vai deixar de ser Deus. E nós estamos aqui hoje, mas amanhã nós não podemos estar mais. Meditem na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ele é o caminho, é a verdade e ela é a vida. Fiquem com Deus, meus amados. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. No nome maravilhoso, santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. E eu não estou aqui, amados, para agradar o ser humano. Eu estou aqui unicamente para agradar a Deus. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus no nome santo de Jesus.